Quando se trata de crenças, a pergunta que a gente deve fazer é: nós temos boas razões para acreditar nesse tipo de crença? Por quais motivos nós endossamos determinadas crenças que possuímos? Essa é a grande pergunta que a gente deve se fazer. A crença de que a cabeça é um acesso espiritual especial e por isso a gente não pode deixar que qualquer pessoa toque nela. A pergunta que a gente deve se fazer é: nós temos boas razões para acreditar nisso? Minha defesa aqui nesta manhã é não, nós não temos, tá? Em primeiro lugar, nós não temos porque não há base bíblica nenhuma para esse tipo de afirmação. O único texto que parece tratar sobre isso é o texto, inclusive levantado pela influenciadora em questão, que é a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 22, onde Paulo diz: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Contudo, aquela regra básica de interpretação bíblica, versículo fora de contexto é pretexto para qualquer tipo de heresia. Você não pode ter uma leitura fragmentada do texto bíblico, porque as grandes seitas se formam justamente de uma leitura fragmentada do texto bíblico. Você não pode se apoiar em um texto só para produzir uma doutrina. A pergunta é: além desse texto, existe outro texto que fala sobre tomar cuidado com impor as mãos? Não existe. É só esse. Se é só esse, a gente precisa resgatar o contexto desse texto, como bem já foi levantado pelo nosso brilhante pastor Sidney, não é? O contexto é eclesiástico, é um problema de natureza eclesiológica. O que Paulo está dizendo a Timóteo é: Timóteo, ainda que você tenha urgências eclesiásticas, ou seja, demanda de trabalho, ainda que você tenha aí necessidade de ter cooperadores com você, trabalhando com você, não imponhas precipitadamente a sua mão. Ou seja, não consagre de maneira precipitada. Ainda que você fique um pouco sobrecarregado, é melhor você lidar com a sobrecarga de trabalho do que você ter que lidar com a consagração indevida de uma pessoa. É só isso. Porque era um costume da igreja do primeiro século consagrar alguém, ordenar alguém impondo as mãos sobre outra pessoa, tá? Inclusive, perdão, é a natureza do nosso tempo, do nosso clima. Inclusive, a própria ideia de cabeça que não está explícita no texto. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Não está a ninguém imponhas precipitadamente as mãos sobre a cabeça. Só isso aí já seria um uso indevido do texto. Mas ainda que Paulo estivesse se referindo à cabeça, assumindo que Paulo está falando sobre cabeça, o que Paulo está aqui tratando é sobre o perigo de maneira precipitada, consagrar pessoas à liderança. Tá? Então, esse texto aqui é um bom texto para a gente questionar certas coisas que a gente vê no nosso tempo, que é gente levantando pessoas a líder, gente que chegou agora na igreja, gente que não sabe nada do evangelho, gente que até ontem tinha uma vida extremamente complicada do ponto de vista moral, e agora já é líder de célula, agora já é líder de departamento, agora já é líder de louvor. É sobre isso o texto, não é sobre essa questão mística, espiritual, de que a carga de uma pessoa vai passar para outra. Não tem nada a ver, tá? Outra coisa também, a Bíblia de fato fala sobre diversos casos onde há imposição de mãos para a bênção, para a cura, para a oração, tá? Jesus impôs as mãos sobre os enfermos, os apóstolos impuseram as mãos sobre os novos convertidos, não é? Para receberem o Espírito Santo. Os próprios apóstolos também curaram dessa maneira, impondo suas mãos sobre os obreiros separados. Então existe essa prática realmente. Só que eu repito, as ocorrências no texto bíblico sobre um certo poder de impor as mãos é sempre no contexto de bênção, de cura, de oração, de separação para o ministério. A pergunta é: existe algum texto onde alguém impôs a mão sobre o outro e a outra pessoa, mesmo sendo um crente, mesmo tendo vida com Deus, recebeu uma carga negativa? Recebeu uma energia negativa? A resposta é não.
A gente tem que tomar muito cuidado com as inferências que a gente faz. A gente olha um texto, por exemplo, de um apóstolo abençoando o outro e impondo a mão. Aí a gente faz a inferência. Logo, é possível amaldiçoar alguém impondo a mão também. Não, a Bíblia não te autoriza a fazer essa inferência, esse logo. Esse silogismo é uma falácia exegética. Você não pode cometer esse tipo de raciocínio. Ah, então... Porque isso não funciona. Vamos lá. Deus falou com Balaão através de uma mula. Logo, eu preciso procurar uma mula para ouvir a voz de Deus? Lógico que não. A gente tem que tomar muito cuidado com essas inferências, tá? Eu já falei isso aqui algumas vezes. Texto descritivo não pode ser base para a formação de uma doutrina como se fosse um texto prescritivo. O texto de Timóteo é um texto prescritivo. Ó. Ninguém impõe precipitadamente as mãos. É uma regra. Só que qual é o contexto da regra? Consagração ministerial e não passar energia de uma pessoa para outra. Tá? A gente tem que tomar muito cuidado, porque assim, a gente é ensinado a ler a Bíblia. Hoje está até difícil até isso. Mas a gente é ensinado a ler a Bíblia, mas a gente não é ensinado a pensar sobre a Bíblia. Como devemos pensar a Bíblia? E é justamente porque a gente não sabe pensar sobre a Bíblia é que a gente vai construindo essas inferências, né? Por exemplo, essa que a gente está tratando. Ora, se tem Jesus impondo as mãos para abençoar, logo alguém mal intencionado pode impor as mãos para jogar maldição. Essa inferência ela não faz o menor sentido. Outra coisa também problemática, gente, é que, como eu já sinalizei aqui ao longo da enquete, pensar dessa forma coloca em xeque uma doutrina básica, que é a doutrina de que o corpo do crente é templo do Espírito. Se existe uma doutrina clara nas Escrituras, é que Deus, ele não está com você. Deus está em você. Amém. Então, como é que você, como crente que acredita que Deus está em você, acredita que uma pessoa com uma carga negativa vai colocar a mão na sua cabeça e vai fazer você passar mal, gente? Deus está em você ou não está? Porque se está, é um Deus muito fraco. É muito frágil. Porque a gente... Esse é o grande problema. Nós temos um discurso na boca, mas na prática a gente não acredita naquilo que a gente prega. A gente diz que o maior é o que está em nós, mas está o tempo todo com medo de inveja, de mal olhado. A gente está com inveja, está com medo de portais, está com medo de energias. Gente, a gente não... Ou a gente acredita no que a gente prega, ou a gente vai ter um problema muito sério com a vida prática. E é por isso que tem um monte de crente medroso. Gente que vive debaixo de julgo, de terror psicológico. Entendeu? Isso é muito sério, muito sério. Até porque é uma incoerência prática, porque vamos parar para pensar, né? Ah, então a minha cabeça ela é um portal para minha vida espiritual. Então eu não posso deixar qualquer pessoa tocar na minha cabeça, inclusive cortar cabelo. Tem que tomar cuidado com isso. Tá, mas aí vamos supor que você é atropelado. Você bateu a cabeça. Você vai perguntar a religião do médico para deixar o médico tocar na tua cabeça? Por que o cabeleireiro não pode, mas o médico pode? Gente, vamos ser racionais. Aí você tá lá, você tá com um ponto na cabeça, você tá no hospital. Aí vem o enfermeiro cuidar de você, você percebeu que o enfermeiro tá com guia. Aí você vai pedir pro enfermeiro não tocar na sua cabeça, porque a sua cabeça é um portal para tua vida espiritual. Gente, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Vamos amadurecer a maneira como a gente pensa. É evidente que nenhum de nós aqui recusaria. Vamos lá, vamos deixar o exemplo pior ainda. É teu filho que está se debatendo lá porque bateu a cabeça. Está com hemorragia. Se não estancar o sangramento, teu filho morre. Aí vem alguém para salvar, a pessoa está com guia. Você não vai deixar a pessoa intervir no ferimento do teu filho? Gente, pelo amor de Deus. Não existe essa doutrina na Bíblia. Isso é uma superstição evangélica, tá? Então, Miquel, então você está querendo dizer que eu tenho que deixar qualquer pessoa tocar na sua cabeça? Não estou dizendo isso. Talvez você possa ter esse cuidado porque você não quer dar palco para maluco. Como o próprio pastor Dário falou, tem gente que é maluco, quer botar a mão na sua cabeça, quer girar sua cabeça, quer apertar sua cabeça. E como você não sabe se quem quer orar por você é um maluco ou um lúcido, né? É soprar.
Então é melhor você... É porque o pastor Dá tá soprando aqui, o ouvinte talvez não tá entendendo. Então é melhor você evitar deixar as pessoas botarem a mão na sua cabeça. Mas por um medo da pessoa ser um doido, que vá ficar apertando as têmporas como apertaram no pastor Dário, ficar girando a sua cabeça. Eu já vi gente empurrando a cabeça para trás para inclinar o corpo da pessoa. Já vi gente, inclusive, tentando dar banda. Então, para evitar esse desagrado, não, irmão, não bota a mão na minha cabeça, não, pode orar aqui, tal, tudo bem. Aí é coisa minha. Eu, como não sei se a pessoa vai receber bem ou mal a oração, eu costumo colocar a mão no ombro, por respeito à pessoa, mas justamente por não saber o que a pessoa acredita. Mas agora, não deixar que a pessoa coloque a mão na sua cabeça por esses motivos místicos é um problema. Porque se você faz isso, você reconhece duas coisas. Primeiro, que o que está em você não é tão maior assim do que aquilo que está fora de você. E segundo, se você faz isso porque você acredita que aquela pessoa tem uma coisa ruim e no contato ela vai passar para você, é porque você acredita que a força daquilo que é ruim, de contaminação, vamos dizer assim, é maior do que a força boa que está em você de influenciar a outra pessoa. Porque o natural seria, pastor Dário, e o senhor pode concordar comigo ou não, que se a pessoa está com uma coisa ruim e vem orar por mim e eu estou com o Espírito Santo, ela vai cair endemoniada. E não eu sair oprimido. Então, assim, existem coisas que você consegue eliminar só com a Bíblia, mas existem coisas que você consegue eliminar só pensando no assunto. E nesse caso, só pensar no assunto já é o suficiente para perceber que se eu não evito que um médico me socorra, porque eu deveria ter medo do cabeleireiro e também não deveria ter medo de alguém que colocou a mão na minha cabeça. Se eu tenho vida com Deus, olha só o raciocínio, pastor. Eu tenho vida com Deus, tenho uma vida abençoada, sou um crente de oração, mas minha semana foi péssima porque alguém colocou a mão na minha cabeça. Aí não dá, gente, né? Não dá. Essa ideia, pastor, do contato, do passe, né? Receber o passe para ser abençoado, isso aí é de outra religião, não é da nossa, não.